mais uma entrevista aqui no Papeando com Cristina Stech. Ele, que já foi prefeito de Guarapuava 2 vezes, já foi diretor do Instinto IAP. Olha, se eu for trazer o currículo, nós vamos ficar a tarde inteira aqui, boa parte da nossa conversa falando sobre o currículo dele. E hoje ele está na coordenação, então, da campanha do candidato a prefeito Denilson Baitala. Ele é o meu amigo. Vitor Hugo Ribeiro Burco. Quanto tempo não nos falávamos oficialmente? Pois é, uma honra estar aqui mais uma vez, ocupando estes microfones, essas câmeras, e estar conversando com você. Nós que já temos uma longa trajetória de discussão Faz política, tempo. de concordâncias, de discordâncias, de debates, Discordâncias. mas enfim, né, de Democracia, discussão, né? da construção da Sim. nossa democracia e de uma Guarapuava melhor. Bom, você teve teu nome lançado para ser pré-candidato a prefeito, aí recuou e hoje está na coordenação, então, da candidatura do Denilson. Qual a avaliação que você faz desse momento político em Guarapuava e por que você não veio, então, liderando uma chapa? Primeiro é importante dizer que eu sou um dos coordenadores, porque o coordenador da nossa campanha é o próprio candidato, é o Denilson Baitala. Você deve lembrar que nas minhas campanhas todas, quando eu era candidato, era eu próprio que coordenava. Porque eu não consigo aceitar, não me parece boa a ideia de você montar um coordenador, um marqueteiro, para construir uma campanha de acordo com a visão de marketing. Quem constrói a campanha deve ser o candidato de acordo com as suas visões, com os seus compromissos com a sociedade, com efetivamente com aquilo que ele recebe da sociedade em termos de informações e sentimentos e quer devolver através de propostas e de obras. Então, eu sou um dos que está auxiliando o Denilson Baitala, mas o coordenador central da campanha é ele, não é nenhum marqueteiro, não é nenhum especialista em política, é o nosso candidato que é o coordenador, e eu tenho a honra de estar participando com ele. Eu tenho, como você sabe, no privado, né, acabei ocupando um espaço nacional relacionado ao Código Florestal. Hoje sou consultor da Federação da Agricultura do Pará, hoje faço parte do sistema da Confederação Nacional da Agricultura, nas discussões, e eu tenho buscado construir algumas soluções muito significativas. Comentei até com você na chegada, tive o prazer de conversar com o teu sobrinho há um tempo atrás sobre solução de problemas relacionados à agricultura familiar com relação ao Código Florestal Nacional. Então eu estou numa missão muito significativa. Eu diria que é a coroação da minha luta ambiental durante todos esses anos. Agora eu venho recebendo esta oportunidade de estar atuando diante dos grandes problemas nacionais. Amazônia, conflitos de unidade de conservação, conflitos indígenas, tive a honra de participar a semana passada, aí, no final da semana, do encontro indígena estadual, me deram a oportunidade de dar algumas palavrinhas. E eu estou, então, com uma missão muito significativa no que se refere aos grandes conflitos ambientais nacionais. E eu acho que esta missão é de significativa importância. E é a coroação de uma carreira onde eu me dediquei muito para esse tema. E como nós tínhamos o Denilson, que é um nome bastante significativo, que corresponde àquilo que eu imagino para uma Guarapuava efetivamente participativa, que ouve as pessoas, que não está preocupado em atender só o interesse de pequenos grupos, que efetivamente quer cuidar das pessoas através de obras direcionadas ao atendimento das pessoas. Então nós entendemos que a melhor opção seria efetivamente lançar o Denilson e aí eu poder continuar com a minha trajetória ambiental em nível nacional e o Denilson cumprir o papel, né, que não é de comandar a cidade, é de obedecer a cidade, como eu fui um prefeito obediente. E estamos aí nessa luta, bastante animados, receptividade do Denilson excelente, ele muito receptivo às ideias da população. Consegue se emocionar com algumas situações tristes que existem em Guarapuava, acho que os outros candidatos não conseguem fazer isso, ou seja, está sentindo na pele a dificuldade que sentem alguns guarapuavanos,
E isto está contagiando toda, não só a equipe que organiza a campanha, mas os nossos candidatos a vereador e muitas lideranças de Guarapuava. Então, nós estamos muito felizes com o andamento das coisas. Quando... Vou te chamar de você, né? Claro. Quando você diz assim que ele consegue se emocionar, coisa que os outros não fazem, não seria porque ele é a primeira vez que ele está tendo esse contato, que ele está sendo candidato, que está conhecendo o que eu costumo dizer, uma Guarapuava que muitos guarapavanos não conhecem. O Denilson andou junto comigo na eleição passada e eu percorri, como é comum da minha conduta, eu percorri todos os cantos da cidade. E o Denilson viu, por exemplo, lá no Jardim Aeroporto, no Colibri, mais de 100 famílias abandonadas, literalmente, com uma torneira de água. E nós estivemos lá e conversamos e vivenciamos o problema das pessoas. E agora, semana passada, o Denilson voltou lá e ficou chocado de saber que não foi feito nada para aquelas pessoas. E ele realmente se emocionou, porque alguém que tem um mínimo de sentimento e vê o sofrimento das pessoas, até a gente vê e você sabe que existe sofrimento. Agora, você saber que uma cidade que tem o orçamento que tem o número de cargos em confiança que tem, que desperdiça, joga dinheiro fora num monte de coisas, não tem dinheiro e não tem determinação para mudar o básico da vida dessas pessoas, é realmente muito entristecedor. E o Denilson está efetivamente, porque na eleição passada, mesmo andando junto comigo, ele tendo noção dessa realidade, ele não tinha puxado para si a responsabilidade de resolver essas questões. E agora ele está, naturalmente, ele chega lá, ele olha aquela situação e começa a imaginar situações para resolver. E existem algumas situações muito preocupantes em Guarapuava. O nosso IDEB caiu nos últimos anos. A nossa educação não foi cuidada, deveria estar melhorando cada vez mais e caiu. A mortalidade infantil em Guarapuava caiu. Quer dizer, aumentou, produziu sentido inverso. Então, cada vez que o Denilson se dá conta de que a administração de Guarapuava abandonou as populações mais carentes, ele se enche de energia para lutar, para poder fazer alguma coisa por isso, porque aonde que nós vamos chegar dessa maneira? Que Guarapuava nós estamos construindo uma ilha de prosperidade cercada de miséria por todos os lados, uma ilha de obras bonitas, de comemorações de obras de fantasia, num mar onde as pessoas não têm o elementar. Quem é a favor desse tipo? A quem atende esse tipo de situação? E eu fico muito confortável para falar sobre isso, até porque eu já vivenciei esta situação. Você é testemunha, você fazia parte da minha gestão. Quando nós assumimos Guarapuava, tinha a Vila dos Aflitos, que nós urbanizamos e transformamos na Vila São Miguel. Tinha a Sapolândia, que as pessoas viviam, era chamada assim porque as pessoas viviam dentro d'água. A Vila dos Aflitos era chamada de Vila dos Aflitos em função da condição que essas pessoas viviam lá. A Sapolândia porque as pessoas viviam dentro d'água. A Toca da Onça porque as pessoas viviam num buraco que para chegar lá era uma aventura. E o que nós fizemos com tudo isso? Nós resolvemos esta situação e lembrando, nos 8 anos do meu governo, Guarapuava não pegou um centavo do governo do estado e nem do governo federal. Tudo que nós fizemos foi com recursos exclusivos do município. E aí nós criamos o 2000, nós criamos o Paz e Bem, nós realizamos uma série de outros. Em Entre Rios, por exemplo, fizemos um distrito, lá uma construção significativa de casas para a população. E o que se percebe é que depois disso, efetivamente não se investiu. Eu estava vendo agora, na chegada aqui, abri uma matéria do senador Ouro Visto liberando no Senado 150 milhões para o estado do Paraná
para financiamento de casas populares. Sabe quanto que Guarapuava vai usufruir desse dinheiro? Zero. Por quê? Porque Guarapuava não tem projeto. Eu fui perguntar pro Lang, que é o presidente da Coapar, por que Guarapuava foi discriminada nos últimos anos em termos de habitação popular. Ele me respondeu: Vitor Hugo, Guarapuava não tem projeto. Se você não pede, como que eu vou atender? Então, nós temos alguns fatos em Guarapuava que são muito significativos, fatos que não tem como argumentar contra. Como é que se aceita que uma cidade como essa aumente a taxa de mortalidade infantil nas condições atuais? Como é que se aceita que a nossa educação tenha caído? Eu sei perfeitamente que não é responsabilidade das nossas professoras. Agora pergunto, tem sido dada às professoras a oportunidade de dizer quais os cursos de capacitação elas precisam? Elas têm podido participar da discussão macro de para onde deve caminhar a nossa educação? Não. Guarapuava se fechou dentro da prefeitura com um grupo político, comprando todo mundo com cargos. Veja, Cristina, da última eleição, 3 ex-candidatos viraram funcionário da prefeitura. A Janaína virou funcionário, o Jabur virou funcionário, e aquele outro menino lá, nem lembro o nome dele, mas virou funcionário também. André Tecchio? O André Tecchio. Quer dizer, veja, aqui nós temos que falar de uma coisa muito significativa, inclusive até eu quero botar você numa prova de fogo. Você já me conhece bem, né? Vamos lá. Qual foi a política que primeiro, uma coisa que tem que ficar muito clara, parece que está clara para todo mundo. Programas de desenvolvimento, eu tinha o Nosso Lixo, tinha o Bairros em Ação, nós tínhamos 3.800 crianças em educação integral através do programa Todo o Tempo na Escola. Programas como o Pelotão da Esperança está até hoje no Exército. Eu vi esses dias, até para alegria minha, uma reportagem de alguém, não sei se não era de você, é tu, né, falando do programa, foi implantado na nossa época. Nós tínhamos uma infinidade de programas para cuidar das pessoas. Mas esses programas vão compor a base de programa da campanha do Baitala? Quem vai compor, quem vai dizer para a população o que ele vai, para o Baitala, o que ele vai fazer é a população. Na época, esses programas atendiam os interesses momentâneos. Mas você sabe, porque você andava junto comigo conversando com as pessoas, esses programas todos não surgiram da minha genialidade ou nem da genialidade de nenhum secretário. Você participou da confecção de vários desses programas. Então, o que nós fazíamos? Nós íamos até as pessoas, nós entendíamos o problema, abríamos a possibilidade de discussão, e aí um dá uma sugestão aqui, outro dá outra ali, outro dá lá, e a gente vai e constrói o quê? Uma ferramenta para construção de pessoas, né? Então, mas isso vai ser a base do programa de governo do Baitala? Com certeza absoluta. Essa experiência que você está levando para dentro da campanha dele? Veja, eu sou um dos conselheiros do Baitala, e tem outros conselheiros, e não quer dizer necessariamente que as minhas visões são as melhores. Agora, é claro que o que deu certo na minha administração tem que ser considerado, até porque eu tenho essa condição de passar essa experiência a ele, né? Mas vamos continuar só um pouquinho. Por exemplo, eu fiz 2 distritos industriais, o Atalaia e o Alfredo Gelinski, né? E aí eu tenho perguntado para todo mundo, o César fez a grande transformação, com que programas? Mas, Vitor, eu quero tratar aqui hoje, não do que o César fez ou deixou de fazer, veja, mas sobre o que o Baitala vai fazer. O Baitala é aquele cara totalmente inexperiente. Inexperiente em corrupção, inexperiente em mutreta, inexperiente em conchavo. Não, em gestão ele não é inexperiente. Primeiro, ele é um empresário de sucesso e ele já foi gestor da sociedade rural há muito tempo. Mas existe uma diferença aí entre você ser gestor de uma entidade como sociedade rural, núcleo de Bezerros, que ele eu acho que ainda ou estava como presidente, do que uma gestão pública. Mas aí tem a minha experiência, tem a experiência do Artagão, tem o governo do estado apoiando o Denilson, por ser humilde e querer direcionar a cidade não para os seus interesses, pelo seu grupo, ele não será refratário às experiências. Todo mundo vai ajudar o Denilson, inclusive a própria sociedade.
Quem é a melhor pessoa para dizer qual a educação que nós precisamos? São as professoras, na sala de aula. E o Denilson assumiu o compromisso comigo de fazer alguns dos exercícios que você acompanhou. Eu acho que você foi comigo. Quando a gente invadia a sala de aula, sentava lá e ficava assistindo a professora dando aula. E daí conversava com os alunos, conversava com a professora. Não me lembro de nenhum caso específico, mas você deve ter ido comigo também invadir posto de saúde 2, 3 horas da manhã. Então, diversas noites. Essa experiência, o Denilson, que é minha, o Denilson com certeza vai aproveitar. Agora, o que nós não queremos é experiência de mutretagem, de conversa fiada, de articulação para enganar o povo, de ficar vendendo mensagem de ilusão. O Denilson é esse cara sincerão mesmo, meio tosco, de um jeito meio rude assim, e tem que ser é esse o prefeito que Guarapuava precisa, não é um camarada criado por um marqueteiro, uma imagem agora de pintar um fantástico realizador de sonhos, não, ele precisa ser instrumento da população, e é nesse sentido que todos nós temos conduzido isso, auxiliando ele, aconselhando, e ele é muito receptivo em torno de aconselhamento, em torno de visões, não só nossa. E eu próprio tenho dito isso muito para ele. Denilson, você não pode ser refém de ninguém, nem do teu próprio ego, nem de si próprio, nem de nada. Você tem que ter liberdade para poder pensar a melhor Guarapuava possível, de acordo com o que as pessoas necessitam. Não ficar criando ilusão, não ser um vendedor de sonhos, não. Você acha que o fato de contar com o apoio... Bom, o Denilson foi o coordenador da campanha do Jair Bolsonaro em Guarapuava, né? Então, o fato dele vir com o apoio do ex-presidente e também do governador, isso aí é um peso pesado na campanha? Sem dúvida nenhuma. Com relação ao governo do Estado, quando a gente começou a discutir a hipótese de eu ser candidato, inclusive com o apoio do governo, eu comecei a percorrer as secretarias. Guarapuava está acéfala com relação ao governo do Estado. Esse discurso eu já faço há muitos anos, com relação àquela área do quartel lá da Santana. Um absurdo aquilo até agora. Isso aí desde a primeira gestão. Sim, desde aquela primeira gestão, E na verdade até, vamos lembrar alguma coisa mais ou menos engraçada, quando eu invadi o Paz e Bem lá... Eu estava junto. Você estava junto. Eu estava há 2 anos tentando negociar com o Exército para que nos entregasse a área para habitação popular. Aí deu uma inundação grande, esse povo da Sapolândia tudo dentro d'água, eu fui lá junto com a água pela canela, acho que você devia estar junto comigo, sim, com a água pelo joelho, eu olhei aquele terreno lá e falei, não vou aceitar em nenhuma hipótese. Que um terreno público fique abandonado enquanto a população está vivendo dentro d'água. E aí nós metemos as máquinas, metemos as patrolas lá, metemos poste e fizemos lá, e bem ou mal, aquilo é um bairro digno, de gente digna, de gente... Então, né? A mesma coisa não, mas algo semelhante foi a própria CDTEC. Sim, o próprio CDTEC também foi uma espécie de invasão que nós fizemos, A criação de um curso universitário municipal. E é isso que o Denilson vai ser, instrumento, tem que obedecer esse povo. Esses pontos serão apontados durante os programas, durante o decorrer da campanha. A campanha não consegue apontar tudo, mas com certeza esses pontos serão apontados pelo Denilson e serão tratados de forma absolutamente responsável. O importante é que todos nós envolvidos na campanha temos um compromisso de resgatar a dignidade da pessoa humana em Guarapuava, de enxugar esse absurdo que é a quantidade de cargos que tem lá. Ficam tropeçando um no outro, não sabem o que fazer com tanto cargo, por causa dessas compras de apoio político. Tem que moralizar isso, tem que trazer a público, mostrar para o cidadão cada cargo que está lá, quanto ganha, o que faz, por que está lá naquela função. Porque... imagine, parece que tem 270 cargos em comissão. Na época que a gente saiu da prefeitura eram 120 e nunca usamos todos.
agora tem 270. Vamos pegar 50 cargos desses aí, né? Uma média de 5 mil por mês, né? Dá 250 mil por mês. Imagine quantos benefícios. Isso estou falando de gente que não tem função na prefeitura. Ela podia ter resolvido há muito tempo essa história da Vila Colibri e das outras ocupações que tem por aí, né? E não é só essa questão. Você veja, não houve nenhum estímulo, não houve nenhum distrito industrial, nenhum programa de desenvolvimento que fizeram uma sequência do Bairros em Ação para microempreendedor, que funcionou razoavelmente bem, mas não houve, não se demonstra em tudo que a gente vê nessa gestão aí, primeiro, compromisso com os interesses da sociedade, segundo, respeito ao interesse público. Olha, vamos checar quantos carros alugados tem aí, né? Uma coisa que o Denilson já se comprometeu. Por que o município tem que alugar carro de fora? Por que não pode fazer como nós fazíamos naquela época? E agora você tem um monte de gente trabalhando por aplicativo, inclusive aplicativos locais. Sim. O Denilson já me disse que vai aproveitar essa experiência que a gente tinha feito lá para trás. Não tem que comprar nem alugar carro de fora. Por que o secretário tem que ter um carro parado o dia inteiro esperando para levar ele quando ele quiser? Faz um convênio com esse pessoal dos Uber, com os taxistas em Guarapuava, e faz essa massa de trabalhadores faturar esse dinheiro que hoje vai para fora na locação de carros. Então, isso é enxergar os potenciais da cidade, interpretar as necessidades, as formas de inserir os guarapavanos dentro de um contexto social e econômico que gere dignidade de vida. O compromisso do Edenilson é isso, gerar dignidade de vida para os guarapavanos num sentido geral. A gente ia ficar aqui o resto da tarde conversando, mas ele já me apontou que a gente já estourou o tempo. Mas eu ainda quero fazer uma última pergunta. Qual que é a diferença? Você experimenta os dois lados, né? Você já esteve aqui com uma coordenação, trabalhando com você e para você. E agora você está aqui no outro lado. Como que é isso? Eu sou naturalmente muito emocional, você sabe disso. Eu sou movido por paixões, né? E eu não tinha me envolvido depois disso porque eu não tinha conseguido me apaixonar por nenhuma ideia. O Denilson não tem ambição pessoal. Não foi ele, nem queria ser candidato, na verdade foi uma circunstância. Até um dia quando ele ficou como vice-presidente da comissão provisória, eu liguei para ele, né, eu lembro perfeitamente. Por isso que me surpreendeu o fato da candidatura dele, porque ele falou: Cris, você sabe que essa não é a minha vibe, né? Aí, de repente, ele surge como candidato. Então, veja, o Denilson não é ambicioso do ponto de vista financeiro. Ele tem uma situação financeira estável, tranquila, não sonha em querer mais. Ele não quer ficar mais. Ele diz, conversei com ele muitas vezes sobre isso, antes de surgir essa possibilidade. Ele dizia: o que eu quero? Mas lutar para ter mais patrimônio, para quê? Já tem a condição que dá estabilidade de vida para as necessidades. Ele é uma pessoa de hábitos simples, não gasta muito com roupa, com carro, com nada, não é de viajar, não tem ambição financeira. Quem não tem ambição financeira não tem por que roubar, para começo de conversa. Só rouba quem tem ambição, quem quer mais e mais, aqueles caras que já é bilionário, quer ficar trilionário, não sabe onde vai pôr o dinheiro, mas não consegue conter a necessidade de ganhar cada vez mais. O Denilson não é uma pessoa vaidosa, pelo contrário, ele é até humilde demais, eu tenho que ficar cutucando ele um pouco, falei: erga o queixo, cara, estufa o peito, né? Então não será embriagado pela vaidade. Ele não tem ambição, não tem vaidade. Essas são as piores características para destruir a atuação de um líder. O poder não influencia. Poder é que nem cachaça. Não me venha com essa história de que o poder traz falta de caráter. O poder só liberta. Quem fica violento quando bebe é porque de natureza violenta. E a cachaça só liberta. E o poder é a mesma coisa. O poder não corrompe ninguém. O poder só mostra da liberdade para aparecer aquilo que você tem internamente. Todos nós temos algum lado ruim, alguns fantasmas
que nos atormentam, alguns problemas, e a gente tem que saber dominar isto. O nosso, até por sinal, vale a pena, né? Uma pessoa chegou para o sábio, é uma coisa que todo mundo conhece, chegou para o sábio e o sábio disse que, o sábio havia dito que cada pessoa tem 2 lobos interiores, um mau e um bom. E aí o seguidor do sábio perguntou para ele, e qual lobo vai me dominar? Disse, aquele que você alimenta. Se você alimenta teu ego, o teu ego te domina. Se você alimenta a tua humildade te domina. O Denilson, pelo que já deu para perceber, o Baitala, pelo que eu vi agora, já como candidato, está sendo dominado pela compaixão às pessoas. Está sendo dominado pela paixão de poder saber que pode mudar significativamente para o bem a vida dessas pessoas. Não é um cara que se amedronte, não é um cara que vai se embriagar pelo poder, não é um cara que vai se embriagar por dinheiro, é o sujeito certo para servir Guarapuava. Não para se servir de Guarapuava, mas para servir Guarapuava. E com essas características do Denilson, com o Denilson, embora de direita, mas focado numa atuação social séria, enxergando as pessoas como elas são, tendo um valor absoluto, cada uma, por mais difícil que esteja a vida dela, como um ser humano pleno, né? Esse tipo de campanha, esse tipo de trabalho me apaixona. Então, para mim, não está fazendo muita diferença. É claro que é diferente, porque antes eu era protagonista, agora eu sou um conselheiro. Mas você é testemunha que eu era um protagonista que ouvia todo mundo. Eu nunca fui chefe. Então, eu continuo na mesma posição. Realmente, nunca foi chefe. Eu obedecia, eu obedecia às pessoas, eu nunca comandei, né? E o Denilson está se colocando nessa mesma posição, e eu posso agora ter um papel de conselheiro, de mostrar, de apontar alguns caminhos, algumas coisas boas. Isso me realiza muito. E somado a isso, né, que eu continuo com a minha atividade. Semana passada eu passei a semana lá em Belém do Pará, tratando de questões da mais absoluta importância, talvez dos grandes conflitos nacionais, os conflitos mais sérios nacionais. Hoje eu estou diretamente envolvido nisso. Então, eu te confesso que eu estou muito realizado do ponto de vista pessoal, porque eu vou poder interferir positivamente na vida dos guarapuavanos e não vou ter que deixar de interferir diretamente e positivamente na vida de todos os brasileiros, em uma das questões mais complexas e mais importantes que tem aí para se resolver, que é a questão do Código Ambiental. Legal, precisamos ficar por aqui. Deixamos para voltar, né? Para a gente conversar daí especificamente sobre essa função, que eu acho que Guarapuava é uma região, a região de Guarapuava é uma região que tem bastante conflito fundiário, então eu acho que é muito legal a gente fazer esse recorte, né? Conversar especificamente sobre isso. Queria agradecer a tua disponibilidade de vir até aqui, deixar as portas abertas, agradecer ao Flávio Silvestre, que também acompanha a nossa conversa aqui, ao Brahim, que sempre está junto, né, Brahim? Vai sofrer para editar. Mas no fim vai dar tudo muito certo. Então, por favor, te deixa à vontade. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer esse jovem, né, e desejar que faça uma profícua carreira. É muito significativo para mim perceber que hoje a nossa juventude consegue estudar aqui em Guarapuava, ficar aqui, né, se construir profissionalmente, porque na minha época a gente tinha que ir embora daqui, infelizmente, né? E eu saber que eu atuei diretamente na construção desse novo modelo da cidade, para mim é uma honra muito grande, né? Também é uma honra saber, como nós conversávamos de início, que o próprio surgimento da Rede Sul, eu tive uma participação efetiva na discussão disso. Um embrião, né? Então é uma honra muito grande, e eu quero agradecer a população de Guarapuava, que sempre me honrou. Bom, obrigada mais uma vez, obrigada a você que nos acompanhou até agora. Fique ligado no seu portal www.redesuldenoticia.com.br.
Música